Pode falar. Já está Eu ia gravado. perguntar se você está estudando em psicologia mesmo. Sim, eu estou estudando psicologia, estou no primeiro semestre. Ai, espero que você goste bastante. Assim, é uma área que eu sou muito apaixonada. Eu sou até suspeita para poder falar. Assim, quanto que é uma área que, não só profissionalmente, mas como faz a gente crescer também enquanto pessoa, sabe? Sim. Pois é, eu não sei se essa impressão foi imaginada na minha cabeça, mas no primeiro semestre, nas primeiras aulas que eu já tive, eu já senti que eu estava raciocinando diferente, assim, as coisas. Mas talvez seja impressão, porque está bem no início. Mas Não, mas traz uma nova perspectiva para a gente mesmo, sabe? Um novo olhar para as coisas, é muito legal. A gente acaba levando isso para a nossa vida, tá? acho que faz sentido. Mas, enfim, vamos lá. Então, para começar, para quem estiver ouvindo, meu nome é Walter Vinícius, sou estudante do primeiro período de psicologia da UNA e vou estar fazendo uma entrevista para estar tendo conhecimento acadêmico sobre um profissional que já atua na área. E vai ser a minha querida Daniele, né? Isso. Boa Então, tarde. Pode falar? Vai lá. beleza. Começar, o que te motivou como motivação pessoal a escolher o curso de psicologia? Vinícius, ser psicóloga era um sonho meu desde criança. É algo que até hoje eu trabalho na minha análise para poder tentar entender de onde que isso veio, sabe? Porque isso desde a minha infância. Sempre que eu pensava na minha vida adulta, eu me via como uma psicóloga atendendo numa clínica e eu sempre me via atendendo criança. Que é irônico que hoje eu não atendo criança, né? E eu sempre me via na minha vida adulta nesse lugar, sabe? Sim. Acho que é muito desse. A gente, como mulher, assim também, a gente é muito ensinada que desde pequenininha a gente tem esse lugar do cuidar, né? Então, eu acho que de muito nova, o nosso contexto social ele vai nos levando para esse lugar de pensar coisas onde que a gente vai poder cuidar do outro, sabe? Mas eu ainda estou numa jornada de análise e eu ainda vou descobrir a fundo de onde que isso veio, eu ainda não sei. O motivo real, né? Não, mas bacana, mas Está bacana. recalcado em algum lugar aí, eu ainda vou descobrir. Entendo. Não, eu sinto bastante isso que tem muito a ver mesmo. Até eu faço análise também, eu tenho preferência por psicóloga mulher. Homem tem essa capacidade, né, de ouvir, de ter o cuidado e tudo, mas parece que a mulher socialmente é ensinada, né, a ser mais afetuosa, mais bacana. Então, no seu período de estudante de psicologia, você tem algo sobre esse período? Foi um período tranquilo? Você conseguiu passar de boa pelas matérias? Como foi a escolha da sua abordagem da psicanálise especificamente? Então, eu também me formei na UNA, né, me formei no ano de 2019, era a UNA Barro Preto, ela fechou, né? Depois, hoje, agora vocês são Memorés, né? Na época era UNA Barro Preto, me formei lá em 2019 na UNA. Foi uma experiência maravilhosa, todo esse período acadêmico, assim, e eu acho que em cada semestre eu me apaixonava por uma disciplina. Cada semestre eu me via em algum lugar, assim. Eu via a psicologia hospitalar, falava, eu quero ser psicóloga hospitalar. Aí eu via psicodiagnóstico, eu falava, nossa, eu quero fazer psicodiagnóstico, eu quero fazer testes. E aí, cada semestre eu ia me apaixonando mais por uma matéria específica, mas a psicanálise, eu acho que ela foi me acompanhando desde o princípio. Assim. Eu tive a experiência de ter professores maravilhosos na UNA, muito voltados para a psicanálise, e desde o primeiro período eu já comecei a me identificar com esses professores, assim, que eles traziam uma linguagem que fazia muito mais sentido para mim, sabe? Eu acho que no terceiro semestre, quando eu tive uma disciplina chamada personalidade, não me lembro o nome da disciplina, mas a gente estudava as personalidades, o conceito de personalidade dentro de cada abordagem. E aí, quando eu vi o conceito da personalidade dentro da psicanálise, eu falei, é aí que eu vou me encontrar e tal. E conforme quanto mais eu fui tendo essas experiências, eu fui me identificando com a psicanálise. Comecei a fazer análise, aí eu descobri que a psicanálise que era meu lugar mesmo. Depois formada, né, fazendo pós, que a gente sempre precisa estar se atualizando, e aí eu já fui para essa vertente da psicanálise. Os estágios são estágios obrigatórios, né, que eram de disciplinas específicas, mas quando eu tinha oportunidade de escolher a abordagem, era psicanálise. Então, assim,
teve uma situação também, assim, para mim foi muito rico. No sétimo e oitavo período, eu tive a oportunidade de fazer um estágio que a UNA arrumou para mim, que era no... Na verdade, não foi a UNA em específico, foi a professora, Daniela Farnes. Ela conseguiu um estágio, que era um estágio obrigatório, mas que por 3 pessoas só iriam poder fazer esse estágio. Eu consegui fazer esse estágio, para mim foi muito, muito, muito rico. Eu estagiei numa UBS em Belo Horizonte, junto com uma psicanalista, e, assim, eram tardes maravilhosas de aprendizado, e aí eu tinha a oportunidade de discutir tanto com a minha orientadora da faculdade, como com essa psicanalista que era da UBS, sabe? E aí eu fui vendo que era meu lugar mesmo. Oh, que incrível. Achei legal você ter tido contato com a psicanálise já dentro do curso. Eu imaginei que eu iria ver um pouquinho, mas eu não imaginei que eu iria ver muito. Imaginei que eu iria ver que eu também me interesso pela psicanálise em específico. Mas bacana, então é legal que a aula dá essa possibilidade. E trabalhar lá na UBS, só de curiosidade, que já ia entrar numa pergunta de lá da frente, mas aí você trabalhava, nessa parte era um OBS, é um hospital, né? É isso? O BS é um posto de saúde um pouco mais específico, né? Normalmente tem um posto de saúde, o ESF, que é aquele posto da família, que atende questões preventivas também, mas que tem a técnica que vai até a casa. A UBS ele tem um pouco mais de profissionais trabalhando. Normalmente tem um psicólogo, costuma-se ter um psiquiatra, também tem ginecologista, clínico geral, e são consultas pré-agendadas, sabe? Então, trabalha na prevenção. Ah, bacana. Então, se a pessoa quiser buscar um serviço de psicólogo e não pode pagar particular, por exemplo, ele pode ir lá no OBS, ele consegue ser atendido com a regularidade, né? Ele é encaminhado pelo PSF, né? Pelo ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família. Mas hoje a gente tem uma realidade, Vinícius, que a gente tem tantas pessoas com questões de saúde mental, ao qual os postos de saúde, os CAPs, eles não dão conta de atender, sabe, a grande demanda que a gente tem. Sim, infelizmente. Então, infelizmente, o ideal seria que todo mundo tivesse a oportunidade, mas acaba que acontece que tanto no SF, na UBS, prioriza-se os casos mais graves, sabe? Às vezes os casos de psicopatia, às vezes no caso de autismo, eles são prioridades, e pessoas que fazem questões, e eu vou pôr uma aspa aqui, que não são tão gritantes da sociedade assim, elas não conseguem, infelizmente, atendimento pela alta demanda, sabe? Entendo, sofrimento mais cotidiano, assim. Mas foi uma experiência muito, 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 muito rica, viu? Não, bacana, legal ter isso logo no inicinho, assim, já ter algo assim, parece legal. No meu início, eu também espero estagiar em algum lugar, assim, um hospital, alguma coisa assim, parece que você tem um contato muito real com as pessoas, né? Mas, enfim. Aí, vamos lá, então, para a sua atuação hoje em dia. Você tinha me falado que hoje em dia você é uma psicóloga social, algo assim. Como seria a sua atuação hoje em dia? Como geralmente são os pacientes que buscam o seu atendimento? Que acontece? Hoje eu estou trabalhando num programa de uma política pública do Estado. Uma política pública na prevenção a homicídios. Também um programa que eu conheci na faculdade, no terceiro semestre, eu tive um estágio de políticas públicas, e aí a gente conhecia vários locais onde tinham políticas públicas, como o Bem-vindo, o Pai TJ, o Fica Vivo, Mediação de Conflitos. E aí eu tive a oportunidade de ir até o Cabana, fazer uma entrevista com a psicóloga de lá, e eu me apaixonei pelo Fica Vivo. Isso em 2014, 2015, sabe? Você tem 10 anos isso. Eu me apaixonei pelo Fica Vivo, assim, que ele é um programa que atende às juventudes dentro das suas vulnerabilidades, sabe? E aí eu me apaixonei pelo Fica Vivo. Quando foi em 2016, eu consegui estagiar, mas não dentro do Fica Vivo, num programa que trabalha junto com a mediação de conflitos, mas não é a mesma coisa. E aí, em 2023, eu abri um processo seletivo, eu tive a grata chance de passar nesse processo e tal, e vim trabalhar com aquilo que eu me identifiquei desde lá no passado. Hoje o meu trabalho, eu sou analista social, trabalho aqui na região de Ribeirão das Neves, atendo
três bairros, chama Rosanete, Sevilha A e Sevilha B. Lá a gente trabalha com jovens em vulnerabilidade social entre 12 e 24 anos. Ele é aberto para o jovem que quiser participar, a gente não faz a busca ativa desse jovem que nos procura. E como que a gente acessa esse jovem? Né? Ele é um programa que a ideia principal dele, que ele está dentro da Secretaria de Segurança Pública, do SEJUSC. A ideia principal é que a gente mantenha esse jovem vivo. Por quê? Porque se descobriu-se, né, lá no ano, se eu não me engano, 2003, mais ou menos, houve uma observação da polícia de que os jovens da comunidade estavam sendo mortos, os jovens pretos estavam sendo mortos, a maioria homens, e dentro dessa faixa etária de 12 a 24 anos. Então, junto com a comunidade, esse programa ele começou lá na Pedreira Padre Lopes. Em Pedreira, no Cabana. Agora eu me confundi. No Morro das Pedras. No Morro das Pedras. Então, lá no Morro da Pedra estava tendo muito homicídio de jovens pretos. E aí se pensou assim, gente, o que nós vamos fazer? Né? Porque não adianta só a gente vir com essa polícia repressiva, porque é esses jovens que estão morrendo. E aí, junto com a comunidade, foi conversado com alguns moradores que eram referências nessa comunidade para pensar uma forma de atender esses jovens para que a gente conseguisse manter eles vivos. E aí foi pensado em oficinas. Então, hoje, como que é feito esse trabalho? Esse trabalho hoje, por exemplo, no setor na unidade que eu trabalho, nós temos 11 oficinas. Dentro dessas oficinas, a gente trabalha com arte, cultura e esportes. Né? Nós temos oficina de fotografia, de vôlei, de judô. Nós temos umas 5 oficinas de futebol, ou 6, que é o futebol que a gente percebe que mais atrai esses jovens. E aí a gente escolhe pessoas que são referências da comunidade para dar esse ofício para o jovem. E a gente chama essa pessoa de oficinista. Então, essa pessoa ela é a ponte entre a equipe técnica, que são os psicólogos, é uma equipe multidisciplinar, trabalha psicólogos, trabalha cientista social, trabalha pedagogo, assistente social. E então, como que a gente faz para poder acessar esse jovem hoje? Esse jovem ele tem a sua oficina que é ali aberta, ele tem esse oficineiro que é uma referência na comunidade, que faz o convite para ele poder participar ali da oficina, e a oficina ela não tem só esse intuito, não só de ensinar ele a fazer uma fotografia, não só de ensinar ele a fazer lutar judô, mas mostrar para ele que existem outras oportunidades, que existem outros lugares aonde que ele possa se identificar, além da criminalidade, e que tenha gente lá para poder escutá-los, para poder orientá-los quando eles precisam. Sim. Aí no caso, eles fazem um acompanhamento contínuo ou é algo mais esporádico? Vamos supor, eles estão com algum problema? É muito aberto, né? Essas oficinas, elas são abertas e a gente atende livre demanda. Então, normalmente, a gente vai atendendo ali sempre o mesmo jovem. A gente tem jovem que está ali 2, 3, 4 anos, sempre visitando ali, e o oficineiro, ele é uma pessoa de confiança. Então, normalmente, esse jovem traz para esse oficineiro que ele está passando por alguma questão, ou às vezes que ele está envolvido no crime, que ele está devendo, que ele está ameaçado de morte, ou questões de depressão. Todas essas questões ele passa para esse oficineiro e o oficineiro pede ele para que nos procure. Sabe? E aí o jovem vem nos procurar para a gente poder fazer esse atendimento com ele. Sabe? E ajudar talvez ele mudar a visão dele, né? Mudar a perspectiva dele de vida, né? Tentar transformar, né? Escutar. Eu acho que o primeiro, assim, quando a gente pensa em jovens em vulnerabilidade, pensando que a gente trabalha muito mais com jovens que estão envolvidos na criminalidade, já vem um preconceito social, pensando tá ali porque quer. Né? E aí a gente precisa sentar, a gente precisa escutar esses jovens, a gente precisa identificar por que ele está ali. É de uma vulnerabilidade realmente que é econômica? É de uma vulnerabilidade que às vezes é de status, que às vezes é a sensação de poder? Como que esse jovem é tratado dentro de casa? Como que é a relação dele familiar? Ele vai na escola? Ele não vai na escola? Então, quando a gente vê um jovem dentro da comunidade, às vezes fazendo ali de aviãozinho, entregando uma pedra de crack,
a gente precisa parar e escutar. Esse jovem, ele tem uma história, ele tem um contexto, ele vem de algum lugar. E a gente precisa entender o que fez com que ele esteja ali para que a gente possa orientá-lo. Sabe Uhum. por quê? Não é uma ideia de repreensão, né? A gente ali não está nesse lugar de repressão, não está no lugar de julgamento, a gente está ali no lugar de acesso, de trazer acessibilidade para ele. E às vezes essa acessibilidade que a gente vai trazer, isso pode ser uma coisa muito simples. Simples, mas Uhum. complexo. Por exemplo, tem jovem que procura a gente porque não tem carteira de identidade. E aí eles vão lá e falam, olha, gente, eu estou sem carteira de identidade. Às vezes essa carteira de identidade é a primeira demanda dele. Uhum. Mas quando ele senta ali, a gente fala, por que você não tem documento? O que aconteceu? Você não tirou documento até hoje? Ele vem trazendo a sua história de vida, que a gente vai entender que ele tem outras demandas além dessa identidade. É um sintoma, né? A É identidade. muito mais complexo que isso. Aquilo ali foi o que levou ele, que impulsionou ele estar ali. Mas ele tem várias demandas, além daquela questão da identidade. Então, a gente o atende para poder fazer esse atendimento de orientar, às vezes não tem internet dentro de casa. Não, vem cá, gente, eu vou te ajudar. Vamos entrar lá no site do governo, vou tentar agendar aqui com você. Hoje não tem horário, não. Amanhã você volta aqui que a gente vai tentar de novo. E aí a gente vai aproximando desse jovem a ponto dele ter uma confiança para a gente também de fazer essas questões para que a gente possa trabalhar. Entendo. Faz sentido. Acho legal. Quando eu começar a minha carreira de psicólogo, eu não sei se eu gostaria de trabalhar muitos anos nessa mesma função, que eu acho muito delicado. Você pega pessoas, realmente gosta de falar vulnerabilidade, né? São pessoas em situação que você está exposto a ser algo muito real, assim. Então, eu acho que talvez por um ano eu conseguiria, acho que é importante a pessoa ter contato, mas é realmente um lado da clínica que é mais, sei lá, que é mais cru, que é mais pesado. Mais bacana. É. Dando, E dando, é um lado, assim, Vinícius, que a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional para poder dar conta, sabe? sim. Porque são várias situações e às vezes são situações onde a gente não consegue intervir. Porque esses jovens, às vezes, eles trazem questões que são materiais. Então, a gente Uhum. vai conseguir trabalhar com ele naquilo que é psíquico. Mas como que a gente vai trabalhar com ele naquilo que é material? Por exemplo, nesse começo de ano, teve um jovem que mandou mensagem de madrugada dizendo que a chuva tinha derrubado parte da casa dele. O que a gente pôde fazer foi um acolhimento, né, um encaminhamento de acesso a direitos, de encaminhar essa família para o CRAS poder fazer um levantamento de vale social para eles, né, de aluguel social, desculpa. Mas, assim, o que a gente, enquanto programa, podia oferecer naquele momento era um acolhimento. E aí, a gente se frustra por um lado, porque tem toda uma parte que é financeira e econômica, onde que a gente não vai poder intervir, mas, por um outro lado também, a gente tem que entender que aquilo que a gente fez é muito, sabe? Não é pouco. Acolher essa pessoa no momento de angústia, no momento de desespero, essa pessoa no momento de não saber o que fazer, e a confiança de procurar você, diz do seu trabalho também, sabe? Diz do quanto que é importante, às vezes, só parar e ouvir o que aquela Sim. pessoa tem para fazer e poder orientar, porque às vezes a pessoa muito vulnerável, ela não sabe nem onde que ela vai buscar os direitos dela. E às vezes o que a gente vai fazer é ensinar ele para onde que ele vai. Sim, talvez dá uma força a mais para a pessoa conseguir lidar sozinha com aquela situação que é tão complicada, né? Às vezes, você saber que tem alguém, deixa eu ver que tem alguém aí com você, te dá uma força a mais, né? Uhum. Então, Dá, além dá da um escuta, suporte. dá um suporte, uma escuta afetiva, imagina ainda uma escuta de um profissional aí, que deve ser algo bem Uhum. mais transformador. Mas, seguindo, seguindo Vamos para lá. a última parte, sobre a atuação profissional, então, seria isso, deu para entender bem como é a sua rotina de trabalho, como é o atendimento, até os desafios, que era algo que eu iria abordar desse lado, deu para pegar também os desafios que ocorrem. Agora é uma parte que eu não sei se vai dar para você entrar ou não, que é uma parte de caso, é só uma sugestão, de caso experiência, algo que você poderia falar que não fosse comprometer a pessoa ou você mesma, de forma ética ou profissional, se é algo que te marcou que você acha que daria para expor, mas só se for tranquilo. Nossa, eu acho que se a gente for pensar assim, todos os casos que a gente já tem são casos muito marcantes para a gente, quanto profissional, sabe? Aham. É,
fico pensando assim, né? Porque hoje eu estou trabalhando apenas na psicologia social, né? Na área do programa de prevenção, Aham, mas até o ano passado eu fazia atendimento clínico. Esse ano eu optei, agora em janeiro de 2025, em parar de fazer atendimentos clínicos, né? aham. Eu estava até ano passado fazendo atendimento online, é muito desafiador também. Por mais que essa internet ela vem para nos aproximar das pessoas, facilitar a nossa vida, ela também causa uma certa distância entre as pessoas, assim, que eu acho que deixa um pouco mais frio os atendimentos. Faço a Sim, análise através do aplicativo também, assim, mas eu acho que é o que mantém uma certa distância, mas isso é uma opinião pessoal, né? Não é um também acho. consenso profissional, mas deixa isso muito mais frio, não tem aquele contato físico, né? Que a gente Ver sempre direitinho a precisa carne ter, ou da pessoa. de deitar no divã, a gente não consegue ter essa experiência assim, online com tanta Aham, propriedade assim. Eu acho que todos os casos que eu atendi, enquanto clínica, foram desafiadores e foram marcantes de alguma forma para mim. Assim. Tem alguns assuntos específicos que eles me pegam mais, sabe? aham. Tem coisas que a gente precisa trabalhar na análise, mas que a gente também, enquanto profissional, precisa admitir que a gente não dá conta de trabalhar com o paciente com aquela questão, sabe? Sim. Isso é algo assim, que você vai vendo durante a graduação. Eu acho que a gente, quando entra, assim, a gente entra na graduação com esse pensamento de que a gente vai dar conta de tudo. Não, eu vou ser um psicólogo, eu vou dar conta de tudo. Mas às vezes a gente não vai dar. Tem assuntos Aham, que pegam a gente de uma forma muito pessoal. Então, existem casos que me pegam de forma pessoal, que eu levo para minha análise, e levava para a supervisão quando eu estava fazendo esse atendimento, mas tem casos que eu não conseguiria, não consigo trabalhar, por exemplo. Como eu tive uma perda, por exemplo, por autoextermínio, uma perda muito próxima a mim, esse é um assunto que me toca muito, 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 muito mesmo. Então, aham. tem pacientes que eu consigo dar conta de atender, e tem pacientes que eu sinto que eu não dou conta de atender, porque pedem algo que é meu, pedem algo que eu começo a misturar aquilo que é meu e aquilo que é dele. Sim. Então, já aconteceu de ter pacientes que eu encaminhei para outros profissionais, por eu achar que eu não poderia, enquanto profissional, ajudar ele da forma que deveria, sabe? Porque estava me pegando muito pessoalmente, assim. Então, acho que nesses casos são casos que me pegam muito, que eu trago para minha vida, que aí eu não vou trazer do paciente fulano ciclano, mas de uma forma geral, sabe? Que é um caso que me pega, que é algo que eu entendo que até certo ponto eu consigo trabalhar e tem pontos que eu ainda não dou conta de trabalhar. Então, tem casos que eu já encaminhei paciente para outro profissional, por achar que era algo que eu não daria conta. Não, acho super compreensível. Acho que é um sinal assim de autoconhecimento e tal. Eu também penso dessa forma também, porque a gente tem que conseguir entender o paciente, mas com distanciamento, né? Senão você perde o discernimento crítico assim com ele, né? Se é algo que você fica muito Exatamente. emocionalmente envolvido, como analisando, como pessoa que vai analista, eu acho que eu tenho um desejo até de querer que o analista me olhe de forma com emoção, ou que olhe com afeto, mas quando eu penso como profissional, eu sei que se ele fizer isso, vai ser complicado para ele realizar a análise, né? Então, é compreensível. Espero Mas entender essa. isso, mas isso não quer dizer que ele não te olha com afeto, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente veio trazendo, principalmente a psicanálise, a psicologia muito, mas ainda mais a psicanálise, como algo muito fechado, sabe? A gente vem com aquela ideia de Freud ali muito fechada, a gente às vezes olha a psicanálise de uma forma muito fechada, mas a gente tem que entender a psicanálise hoje dentro da contemporaneidade. Sim. É um outro contexto, são outros momentos, e às vezes a gente vai olhar para os pacientes com afeto também. Às vezes a gente vai se emocionar com aquilo que ele te diz. Às vezes você vai ficar feliz com aquilo que o paciente conseguiu construir. Acho que é natural, né? Com esse ser humano também, né? Não tem como desligar É, assim esse lado, né? Totalmente. não Acho que tem, não seria né? nem saudável, né? Não seria saudável. E a gente traz uma ideia capitalista, assim, de quando eu estou no meu trabalho, desliga-se tudo lá fora e eu estou apenas trabalhando. A gente não Uhum. é máquina. Então, quando a gente vem um profissional, ele tem algo que é dele também. Ele vai trazer suas emoções, ele vai trazer os seus afetos, sabe? Ele vai trazer tudo isso com ele. E a gente vai se emocionar, às vezes também.
Eu morro de rir, às vezes, com meus pacientes. Eu tenho um paciente engraçadíssimo, ele me conta coisas que eu acho mó graça. A minha terapeuta também costuma rir, às vezes, assim, em raros momentos, muitos momentos, então acho que é natural mesmo. Mas, Pra enfim, gente trazer um pouco da nossa personalidade para o nosso trabalho também. Né? não, Não ser algo tão mecânico. Que a gente senão, use técnicas, que a gente seja profissional, mas que a gente não seja máquina também atendendo o outro. sim, senão daria para fazer terapia com inteligência artificial, né? E não dá, né? Daqui a pouco eu não duvido, não, que vão inventar isso daí. Mas por enquanto resistimos. Mas, enfim, Resistiremos. resistiremos. Aí o caso, né? Agora, na verdade, seria mais uma reflexão sobre a profissão em si. Algum conselho sobre uma forma de... Acho que essa pergunta vai ficar um pouco ampla, um pouco genérica, talvez, mas seria um conselho sobre para quem está começando, para quem vai ser profissional daqui a uns 5 anos, igual a mim, ou para quem está começando agora na psicologia, que é porque parece que isso é uma pergunta que eu iria fazer antes, que é sobre a mudança das pessoas, dos terapeutas, se está mudando a forma de abordagem, a forma que está aparecendo os sintomas, que hoje em dia está mais comum, né? Ter as pessoas procurarem psicólogos e psicanalistas e psiquiatras. Então, seria mais sobre isso, um conselho sobre esse cenário atual da psicologia para quem está entrando agora no mercado. Então, cada dia mais a gente consegue discutir sobre saúde mental. Eu acho que foi um grande boom a pandemia. A população ela é antes e pós-pandemia. Depois da pandemia, a gente começou a discutir com muito mais qualidade, em vários locais, com mais abrangência, a questão da saúde mental. Sabe? Eu acho que as redes sociais também, ela tem um ponto positivo e ela tem um ponto negativo. O ponto positivo é que a rede social ela possibilita que esse diálogo chegue em todas as pessoas que não tinham acesso antes, que essa discussão chegue em todas as pessoas, mas também aumentou muito essa questão de autodiagnóstico. Né? A gente chega lá no TikTok e fala, se você tiver 5 sintomas, levanta o dedo 5 vezes e você tem TDAH. Banalizou muito também os diagnósticos da profissão. Assim. Mas hoje a gente discute mais, e por a gente poder discutir mais pessoas que têm oportunidade estão procurando profissionais. Então, assim, é um momento que o mercado está crescendo, é um momento que se tem oportunidades, e enquanto estudantes, assim, que eu diria para você e para seus colegas, é aproveitar esse momento, mas aproveitar ele assim, com tudo mesmo. Aproveitar todas as oportunidades que vocês tiverem. Eu vou voltar lá no desafio, assim, que eu me lembro de quando eu entrei na graduação, em 2014, logo que eu entrei, eu falei, gente, psicologia não é para pobre. Esse curso aqui é para quem tem dinheiro. Porque eu precisava trabalhar, né? E eu tinha um estágio obrigatório segunda-feira, 3 horas da tarde. E eu falava, cara, como que eu vou fazer esse estágio obrigatório 3 horas da tarde na segunda-feira? Talvez psicologia não seja para quem não tem condição de estudar. Eu era uma bolsista, né? Eu consegui minha bolsa pelo ProUni, através do Enem. Para mim, financeiramente, era difícil me manter ali. E aí eu comecei a pensar assim, cara, esse lugar não é para mim. Porque eu não tenho condição de me manter aqui da forma que é necessária. Assim. E aí, muitas vezes, eu sentia que eu estava perdendo oportunidades por eu não poder participar das coisas que eu precisava de trabalhar. Então, assim, aproveita as oportunidades que vocês têm. Aproveita aquelas que vocês podem participar. Aproveita tudo. Eu não me interesso por neurociência, neuropsicologia. Não importa, aproveita. Sabe? Sim. Aproveita tudo que vocês tiverem para aproveitar. É um momento muito bom esse momento da graduação. É um momento onde a gente pode errar. É um momento onde a gente está ali para fazer amigos, para poder tirar dúvidas, para conhecer abordagens, para fazer escolhas. Não se precipitem em fazer escolhas. Né? Eu trouxe aqui que no terceiro semestre já sabia o que eu queria. Você também já vai aí com essa ideia de psicanálise. Antes do Mas se primeiro. abre. Pois é, se abre para conhecer as outras coisas. Né? Tem várias abordagens maravilhosas, tem várias oportunidades de trabalho, tem vários campos de trabalho que são muito legais, e às vezes a gente, por já ir com a cabecinha muito fechada, a gente não dá oportunidade para conhecer essas coisas. Se abre, vai conhecer, explore bastante. E é exatamente o tipo de conselho que eu gostaria. Eu acho que eu entrei até um pouco com essa cabeça, porque meus primeiros professores agora, a abordagem deles é terapia cognitivo-comportamental. E eu, por gostar mais da psicanálise, eu já cheguei um pouco assim, né? Até atrás, ver essa piada. Mas aí, nas primeiras aulas, já comecei a me interessar, já até comecei a
sei lá, pensar em estudar mais sobre o assunto, compreender melhor assim, porque com certeza é uma abordagem que eles atendem, são bem-sucedidos e ajudam pessoas, então não tem porque ter Uhum. tanto preconceito. Mas, enfim, Todas funcionam. Na todas verdade, funcionam. todas funcionam. A gente vai se identificar mais com essa ou com aquela. Mas para a gente poder se identificar, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar aberto a conhecer. Assim. Aproveita, explora tudo. Total. Então é isso. Dani, só foi rapidinho, mas eu queria só te agradecer, que foi fantástico. Eu ficaria muito tempo assim. Acho que o tempo que eles me deram foi um tempo meio curto demais para entrar em assuntos que a gente tem muita coisa para falar. Mas ainda assim, só obrigado e, sei lá, espero que tenha sido bom para você também compartilhar o Nossa, seu foi conhecimento, sua ótimo. trajetória também. Foi muito bom. Eu agradeço essa oportunidade. Estou aqui para quando você precisar. Desejo muita sorte nessa profissão. Você tem a cara da psicanálise mesmo. E Tomara. Tomara. você vai ser um incrível psicólogo, com certeza. Obrigado, Dani. Também até mais. Até a próxima. Até Até breve. mais. Até a próxima. Tchau. Isso eu acho.